Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, hoje domingo, graças a Deus, resolvemos trazer uma mensagem para você, que vai falar o seu coração. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para nos ajudar a prosseguir nessa missão, a qual foi posta no nosso coração, para abençoar pessoas que crêem. Hoje vamos falar do poder da oração, que está aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo é o 9, o verso 25, e vamos até embaixo, até onde o Espírito Santo nos permitir. Eu quero que você entenda, você sabia que a pessoa que não ora, que a pessoa que não jejuma, que não lê a Bíblia, ela não tem poder sobre os demônios. Não estou inventando coisa da minha cabeça. É coisa da Bíblia que eu acabei de ler agora. Se a pessoa não ora, se a pessoa não se consagra, se ela não jejuma, ela não tem poder para exercer sobre os demônios, os espíritos imundos que habitam nesse mundo aí, matando, roubando e destruindo. Aonde a gente vai ver isso? Aqui na Bíblia. Vamos lá. No 25 fala assim, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não entre mais nele. Observe. A multidão, os discípulos estavam concorrendo. O que é uma concorrência? O povo tentando expulsar aquele demônio. E ficava aquela concorrência. Eu expulso, você expulsa. Mas ninguém conseguiu expulsar esse demônio. Ele era mudo. Você já viu mudo ouvir? Outra, ele era surdo. Você já viu surdo falar? Então, foi necessário Jesus Cristo repreender esse espírito. Eu quero que você observe que quando Jesus fala, o mudo, ele ouve. Quando Jesus fala, o surdo, ele tem que obedecer. E esse demônio, ele era mudo e surdo. E por essa causa, esse espírito não poderia ser expulso, porque os discípulos ainda não estavam falando com a voz de Deus. Eu quero que você entenda que quando você tem uma vida de consagração, o que sai da sua boca vem lá de cima do céu. Então aqui, nós lendo aqui, a gente via que os discípulos andavam com Jesus, mas ele ainda não jejuava. Os discípulos não liam a Bíblia. Ou seja, os discípulos só acompanhavam Jesus, mas ainda não jejuava, não tinha nascido de novo. Meu irmão, para nós exercer sobre os demônios, que mata, que rouba, que destrói, para nós exercer esse poder, você tem que estar em consagração, em jejum, em oração. Esse é o motivo do poder da oração. Você veja que estava concorrência. Multidão, discípulo, tentando expulsar esse demônio, mas ninguém conseguiu. Só quem conseguiu repreender esse demônio foi Jesus. Por quê? Esse demônio era surdo. Ele não estava ouvindo o que os discípulos, a multidão, estava falando. Porque os discípulos ainda não falavam com a voz de Deus. Quando Deus fala, o mal obedece. Quando Deus fala, o mudo, ele ouve. Quando Deus fala, o surdo, ele volta a falar, ele escuta. Você vê que demônio era esse. Então eu quero que você entenda. Para o demônio se sujeitar à tua voz, ela tem que sair lá do alto. A tua voz tem que sair com autoridade. Ou seja, os discípulos aqui estavam com Jesus, mas não tinham autoridade.
E eu quero que você entenda quantas pessoas estão andando com Jesus, conhece a palavra, anda com o mestre, mas não usa autoridade. Não consegue expulsar um demônio porque está fora da unção. Não se consagra, não ora, não lê a Bíblia. Se você não fizer isso, você não consegue expulsar os demônios. Foi necessário eles ir até Jesus, ou Jesus vinha até ele para expulsar esse demônio. A gente já explicou o 25. Vamos devagar. Vamos no 26, para a gente entender. Ó, e ele, os discípulos chamando, ó, e ele chamando, agitado, com o demônio, o menino, que era o menino. E ele, clamando e agitado, com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Meu irmão, quando esse espírito, Jesus falou, ó, sai desse menino. Quando ele saiu, o menino ficou como morto. Eu já vi igreja, né? Pessoa passando mal com esse espírito maligno, e quando o espírito vai embora, a pessoa fica como morta. Porque a pessoa está possuída. Quando a pessoa está tomada pela força do mal, ela fica possuída. E quando esse espírito recebeu a ordem de Jesus, que ele saiu fora, o menino ficou como morto. Ou seja, o menino não se mexia, mas ele não ficou morto. Porque o espírito, ele se agitava com violência, querendo quebrar, querendo dar surra em pessoas. E é assim, meu irmão, quando a pessoa não tem uma vida de consagração com Deus, de obediência, se você brincar com o mundo espiritual, o demônio, se ele manifestar numa pessoa, é capaz de dar uma surra na pessoa. Porque ele é violento. Ele gritava. Mas quando Jesus deu a ordem, ele saiu do menino e o menino foi curado. Na hora o menino ficou como morto, mas depois o menino ficou curado. Vamos agora, a gente leu o 25 e o 26. Vamos no 27, para a gente provar o que a gente falou lá em cima, lá no começo. Se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, se você não orar, você não pode exercer sobre as forças do mal a sua autoridade. Você não pode expulsar demônio se você não ora, se você não consagra a sua vida. Vamos ver isso aqui agora no 28, né? No 27. Mas, agora Jesus falando. Jesus tomando-a pela mão, e ergueu e se levantou. O menino caiu como morto. Jesus segurou na sua mão e ergueu o menino. Ou seja, levantou. Ele pegou na mão do menino e levantou. Quando aquele mal foi embora, Jesus viu que o menino ficou como morto. Jesus pega no braço dele e ergue ele. Erguer é porque o menino ficou de pé. E dali o menino ficou curado. Vamos agora no 28. Vamos lá. Explicamos o 25, o 26, o 27. 28. Ó. E quando, agora Jesus, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, ou seja, a sós, os discípulos de Jesus a sós. Tem coisa que você tem que falar só você e outra pessoa. Tem algo que você não pode contar para todo mundo. Então o discípulo foi até Jesus e perguntou, à parte, por que não podemos expulsar? Por que, Jesus? A gente não pode expulsar aquele demônio. Aí vem a resposta que eu te falei no início, ó. A resposta do 29. Ó, e lhe disse Jesus dizendo para eles, estas castas, ou seja, essas forças do mal, não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Aqui Jesus deu a resposta que ele precisava.
Meus discípulos, tem demônio, tem coisa ruim que só vai sair por meio de jejum e de oração. Ou seja, aqui me dá um entendimento que os discípulos não jejuavam, não estavam orando como é para orar. Então, eu quero que você entenda, se você não orar, se você não jejuar, se você não obedecer, os demônios vão brincar com a tua cara. Pega mais uma vez. Se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, os espíritos imundos vão brincar com a tua cara. Os espíritos imundos brincaram com a cara dos discípulos. Nenhum puderam expulsar, a não ser Jesus. Então, há demônio que só vai sair da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa casa, e se tiver, com jejum e com oração. Aí está o poder da oração e do jejum. Então, guarda essa mensagem. Não esqueça que tem algo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, que só vai ser vencido por meio de jejum e de oração. Que Deus abençoe, receba essa mensagem, compartilhe esse vídeo, porque é a bênção de Deus para a nossa vida.